ou seja, manhã de acidentes. Guerra e facções têm deixado os moradores no fogo cruzado, além, claro, de um rastro de mortes e destruição do patrimônio público, como destruição de ônibus, prejudicando principalmente quem depende do transporte público. Só este ano já foram 58 suspensões do transporte coletivo em bairros de Salvador. Veja agora na reportagem de Diego Macedo. Vamos conferir. No Barro Duro, o clima é de medo. Os pontos de ônibus costumam ficar vazios. Para conseguir transporte, os moradores têm que ir para a entrada do bairro. Segundo eles, o itinerário dos coletivos foi alterado há mais de 9 meses. Os moradores também reclamam do esquecimento. Para sair ou chegar no bairro, há apenas uma linha até a estação Mussurunga. É preciso caminhar bastante. A gente precisa de um águas claras e também que não faça esse arrodeio todo pelaquela mata. Estamos sem linha aqui há alguns dias. A gente queria solicitar uma opção de transporte, tipo assim, alguns ir pelo Coração de Maria, outros ir pelo pedágio, entendeu? O motivo das suspensões nos ônibus é a insegurança em alguns bairros, provocada por guerra entre facções e trocas de tiros com a polícia. No último dia 19, um traficante conhecido como Piolho morreu em confronto no Barro Duro. No final de outubro, ônibus foram queimados no bairro da Paz depois da morte de outro criminoso. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana aponta que de janeiro a outubro deste ano foram registradas 58 suspensões do transporte coletivo em bairros de Salvador. Fazenda Coutos lidera esse ranking com 10 registros. Vila Verde fica em segundo lugar, com 6 suspensões, seguido por Águas Claras, que tem 3. Em quarto lugar ficam os bairros Pernambués, Bairro da Paz, Engenho Velho da Federação, Estrada das Barreiras, Fazenda Grande do Retiro, Nordeste, Santa Mônica e Uruguai, com 2 registros cada. Todas as situações que envolvem paralisação, elas são decorrência de ações criminosas ou de situação de violência. Então, a gente tem como princípio uma avaliação da área junto com os rodoviários, junto com as concessionárias, muitas vezes com a Polícia Militar, para avaliar as condições de segurança para que os ônibus adentrem algumas comunidades. Normalmente isso acontece de forma preventiva, como último recurso, ou às vezes até em razão de, naquele momento da suspensão, está acontecendo algum tipo de ação policial no bairro que traga ali uma percepção de insegurança para o transporte público. O Instituto Fogo Cruzado e a Iniciativa Negra fizeram uma pesquisa. Em pouco mais de um ano, foram 85 interrupções total ou parcial da circulação de ônibus na capital baiana. O número equivale a 316 horas sem serviço de transporte público, uma média de 13 dias sem mobilidade urbana. A gente quis demonstrar que a imobilidade urbana, que tem afetado muitos bairros, sobretudo periféricos e negros de Salvador, ele acaba por afetar outros direitos que aquela população deveria ter acesso, né? Porque você ficar sem ônibus quer dizer que você vai perder uma consulta, você vai deixar de ir para o seu emprego, vai deixar de ir para a escola, e que isso deve ser um trabalho conjunto, a Secretaria de Mobilidade conversar com a comunidade, com a Secretaria de Segurança Pública, para a gente construir soluções para quando o ônibus for interrompido. Ainda segundo o Instituto, 30 bairros foram diretamente impactados, a maioria deles com predominância de população negra. A gente conseguiu demonstrar mais uma vez como essa política de segurança pública pode comprometer a vida da população negra em vários sentidos. Olha, como o Dudu Ribeiro falou aí para Diego Macedo, tem que haver uma integração maior entre as secretarias responsáveis, tanto pelo transporte quanto pela segurança. Eu acho que isso já existe, já conversei tanto com o Marcelo Werner quanto com o Fabrício e todos os dois falaram isso aí. Nada de ter divergência nesse sentido, não. Política de divergência existe. Agora, infelizmente, as facções fazem este horror, causando esse transtorno o tempo inteiro. Sem segurança, o rodoviário não quer arriscar a vida dele, nem dos passageiros, entrando em locais onde a violência predomina, o que acontece muito, a gente mostra sempre aqui no Bom Dia Bahia.